Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo, mais uma videoaula do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos continuar o desenvolvimento daquele código que havíamos começado na aula passada. Estamos indo passo a passo, evoluindo aos poucos, gradativamente, pois muita gente que começou o curso não tem contato nenhum ainda com Assembly ou para PIC ou mesmo com Assembly em geral. Por isso estamos desenvolvendo aos poucos o conteúdo com vocês. Acredito que vai ficar bem interessante. As aulas ficarão dinâmicas e ao mesmo tempo bem didáticas para a galera que ainda não teve contato com essa linguagem fabulosa, que é a língua dos processadores que nós tanto adoramos. Então vamos continuar. Hoje o conteúdo vai tratar do vetor de reset, do vetor de interrupção e também como definir entradas e saídas no microcontrolador. Vamos ver como fazer isso em Assembly para PIC. Segura aí! Código aqui no computador, hoje é a aula 4, estamos ainda nos baseando no PIC16F84A. Em breve começaremos os estudos com o PIC16F628A, que é muito semelhante ao 84A, entretanto ele é mais evoluído. E o nosso kit, baseado neste microcontrolador, em breve estará disponível para venda e aí você poderá acompanhar todos os projetos práticos aqui desse curso. Então o 84A é listado aqui com a diretiva list. E aí include o seu arquivo de inclusão que contém todos os endereços dos respectivos registradores, que já analisamos o arquivo include desse cara. E aí temos as configurações dos fuses com a diretiva config. E os fuse bits são XT-OSC para oscilador externo de 4 MHz, Watchdog Timer Off, que desliga o Watchdog Timer, Power Up Timer On, que liga o Power Up Timer, e CP Off, Code Protect Off, desliga a proteção de código. Não sei se eu já expliquei, no curso das quartas eu já expliquei, o Power Up Timer é um timer que segura 72 milissegundos após a inicialização do microcontrolador. Ou quando você energiza ele, ou quando você dá um reset. Por que isso? Porque é um tempo legal para que todos os seus registradores inicializem com os valores que devem ser inicializados no vetor de reset. Então é interessante sempre deixar o Power Up Timer ligado no fuse bit. E aí depois a paginação de memória, que utilizamos a diretiva define para criar mnemônicos para os bancos de memória. Então vamos selecionar o banco 0 e o banco 1 com os mnemônicos bank 0 e bank 1. E aí a instrução bit clear file para limparmos o RP0 e bit set file para setarmos o RP0. Como vimos, estou até com o datasheet. Aqui este arquivo está para download, também já disponibilizei para download semana passada. São os termos do set de instruções. Então, conhecendo estes termos aqui, você monta qualquer instrução do microcontrolador. Então, estes termos são bem interessantes de você decorá-los até, para que as instruções, o nome das instruções fique mais intuitivo. Vamos para o datasheet do 84A. Se você for observar aqui em Memory Organization, e mais abaixo os dois bancos de memória, temos aqui o Bank 0 e o Bank 1. E aqui todos os registradores deste microcontrolador, os registradores especiais de funções especiais e os registradores de uso geral, que ainda vamos analisar aqui. Vamos localizar o registrador status, só para revisar a aula passada, para quem não lembra, estamos limpando o RP0 ou setando o RP0 com aqueles comandos, bit set file ou bit clear file, e aqui está a seleção dos bancos de memória. RP0 em 1 é o banco 1, como você pode ver aqui, e RP0 em 0 é o banco 0. E é isso que fizemos até agora no nosso código. Voltando aqui para a organização de memória, temos aqui a organização de memória do 84A, e se você observar, temos o reset vector. O reset vector está localizado no endereço 0 hexadecimal. Então, este é o vetor de reset. Em geral, a maioria dos microcontroladores PIC apresenta o vetor de reset no endereço 0 hexa. E o vetor de interrupção
que é o Peripheral Interrupt Vector, está no 4 hexa. Portanto, este é o endereço para qual as interrupções apontam. Todas as interrupções do microcontrolador vão apontar para o endereço 4 hexa. O fabricante está nos indicando isso aqui claramente no datasheet, no item organização de memória. Portanto, vamos utilizar a diretiva org para indicar estes endereços em nosso código. Vamos ver aqui como fazer isso. Vamos colocar, como sempre, um subtítulo com comentário. Então, vetor de reset. E aí eu tenho a minha diretiva org de origin, ou origem, qual 0 hexa. Então, origem no endereço 0 hexa de memória. Normalmente, depois disso, temos que pular ou desviar do vetor de interrupção. Vamos utilizar o comando goTo. GoTo significa vai para. Para onde? Para um endereço específico em nosso código, que vamos utilizar uma label, que eu posso dar o nome que eu quiser. Em geral, utiliza-se o nome início. Então, início, sem um acento agudo, goTo início. Aqui desvia do vetor de interrupção. E aí, logo depois disso, temos o vetor de interrupção. Vetor de interrupção. Novamente a diretiva org. E agora o endereço 4, hexadecimal, que é indicado pelo fabricante. Então, todas as interrupções apontam para este endereço. E aí o comando rectify, que retorna da interrupção. E aqui abaixo vamos colocar a nossa label início. Seguida de 2 pontos. Alguns compiladores exigem o 2 pontos, alguns não. Eu, por padrão, sempre coloco 2 pontos após as minhas labels no código. Então, uma breve explicação do que foi feito até aqui. Utilizando a diretiva org, estamos dizendo que a origem é no endereço 0 hexa. Galera, desta forma aqui você coloca hexadecimal nos códigos em assembly. Coloca um H e aí abre apóstrofo, que é a aspa simples, e aí dentro a notação hexadecimal que você quer e fecha o apóstrofo. Outra forma de você declarar hexadecimal, para quem já programa em C, é utilizar como na linguagem C, 0x000. Dá na mesma, você também está utilizando a notação hexadecimal. Eu particularmente aqui em Assembly prefiro utilizar esta notação aqui, que se você lembrar do arquivo include, é a mesma notação que o fabricante utiliza para o arquivo include e todas as outras bases numéricas utilizam notação semelhante. Por exemplo, se você quiser um binário, você coloca B, apóstrofo, e aí os bits e fecha apóstrofo. Essa é a notação binária. E a única forma de representar binário aqui é desta forma. Se você quiser decimal, você pode colocar um ponto e aí o número que você quer, ou você pode colocar um D de decimal, abre apóstrofo e o número que você quer. Então eu particularmente utilizo sempre essa notação. B de binário, essa é a única forma de representar binário, e o D de decimal e o H de hexadecimal. Mas você aí pode escolher qual a forma que melhor lhe convir. Também temos como representar octal, que também só tem este formato aqui. Você coloca um O maiúsculo e aí entre apóstrofos você coloca o valor e os caracteres ASCII com um A maiúsculo. Então eu em Assembly vou sempre utilizar o hexadecimal desta forma aqui, que eu acho mais elegante e mais rápido de você identificar. Este aqui é um valor em hexadecimal. Se fosse 0 decimal, colocava um D. Se fosse uma notação binária, colocava um B. E assim por diante. Então vou utilizar o H e o hexadecimal assim. Então o vetor de reset é esse. Sempre começa no endereço 0 de memória
e aí desvia do vetor de interrupção com o comando goTo, e aí uma label que você pode dar o nome que quiser, não contendo caracteres da língua portuguesa. O vetor de interrupção você vai utilizar então a origem para o 4hexa e aí o comando rectify. Vamos estudar detalhadamente interrupções em assembly neste curso, mas é um assunto um pouco mais avançado. Mas o código, a estrutura dele, normalmente colocamos já o vetor de interrupção para o caso de haver uma interrupção acidental no processador. O que ele faz? Ele desvia para este endereço aqui. E aí aqui entre o org4 e o rectify seriam a rotina de interrupção, ou seja, os comandos que ocorreriam na interrupção. No caso aqui não tem comando nenhum. Então ele logo encontra a instrução rectify que retorna da interrupção, ou seja, ele salva o valor atual na pilha, que ainda vamos estudar pilha aqui, eu só estou dando uma adiantada, e aí aponta para o vetor de interrupção. Como não tem nada, ele não faz nada, e aí o rectify ele retorna para o código principal, recuperando o endereço da pilha e fazendo a execução normal. Beleza? E aí a label início. E aqui podemos colocar que é programa principal. Ainda antes do vetor de reset, você pode declarar as suas entradas e saídas. Vamos supor que você tem, vamos colocar o subtítulo, entradas. Vamos dizer que você queira controlar um botão. Então podemos utilizar define, a diretiva define, chamar de botão 1, por exemplo, sem caracteres da língua portuguesa, e aí o registrador port B,0 ou RB0. Então você tem o botão 1 ligado em RB0. Sempre que você utilizar o mnemônico botão 1 no código, ele estará indicando este bit aqui. Se você quiser trocar para o RB1, você só vem aqui, troca aqui na diretiva e o resto do código estará lá o botão 1. Vamos deixar assim por enquanto. E aí saídas. O mesmo procedimento, define. Vamos supor que você vai ligar um LED, então vamos chamar de LED 1. E esse LED 1 estará no port B, RB7. LED 1 ligado em RB7. O port B, se você olhar no datasheet, está aqui no banco 0. Então, sempre que você for atribuir algum valor ao port B, você tem que chavear para o banco 0. Como padrão, sempre que iniciamos o microcontrolador ou pressionamos um reset, ele estará no banco 0. Os registradores de direção do microcontrolador são o trace A e o trace B. O trace A é para o port A, o trace B é para o port B. São registradores de 8 bits. E o valor que você atribuir ao respectivo bit vai determinar se ele é entrada ou saída. Eles estão no banco 1. Então, vamos verificar estes registradores, Ctrl F. Vamos colocar o trace B. Aqui na página 20 temos o trace B que se localiza em 86 hexa, no endereço 86 hexa. E aqui os 8 bits. Então, o trace B0 é para o RB0 e o trace B7 é para o RB7. Vamos configurar, então, o RB0 como entrada e o RB7 como saída. Vamos abrir o nosso código. E essa configuração será aqui no início. Para isso, vamos precisar do registrador de trabalho, o W, lembrando aqui, work, registrador de trabalho ou acumulador. O valor que queremos carregar no trace B ou no trace A ou qualquer outro registrador tem que passar pelo registrador de trabalho. Voltando aqui para os bancos. Para configurar então apenas o RB7 como saída, temos que colocar o valor
0, 1, 1, 1. Então, 0, 1, 1, 1. E o resto tudo 1. Separando os dois nibbles, temos aqui 7 em hexadecimal e aqui F em hexadecimal. Então, vamos utilizar o move LW. Valor hexadecimal 7F. Então aqui o W, que é o registrador de trabalho, recebe, vamos colocar daí em binário, 0, 1, 1, 1, 0, 0, aliás, 1, 1, 1, 1. E aí estes dois termos você já viu na tabela, o L é de literal e o W é de work. Então estamos com este comando, o move, de mover, movendo uma literal que significa um valor constante para o registrador de trabalho, que é o work. Então percebam que no assembly para PIC você move da esquerda para a direita, diferentemente do 8051 que a gente movia da direita para a esquerda. Então você que já programa em 8051, cuidado para não confundir. Então o work recebe este valor e aí depois temos que atribuí-lo ao TRIS-B com move workFile e aí TRIS-B. Com isso o TRIS-B é igual a 7F. Vamos colocar em hexadecimal, ou seja, apenas o RB7 como saída. E percebam que como o TRIS-B é do banco 1 de memória, temos que primeiro chavear para o banco 1. Então falta um comando antes disso, que é o bank1, que é o nosso mnemônico. Então seleciona o banco 1 de memória. E aí depois voltamos para o 0 por padrão. Seleciona o banco 0 de memória, que é o padrão do reset. Os programas em assembly sempre terminam com a diretiva end. Então colocamos end e indicamos final do programa. Então, galera, o que fazemos no início é configurar os registradores do microcontrolador. Nesse código bem simples, configuramos apenas o TRIS-B, que eu quero configurar o RB7 como saída. Por que só o RB7 como saída? Sempre que não utilizarmos nenhum dos pinos para outra função, você configura como entrar, porque ele fica em true state, ou seja, alta impedância, e assim não corre o risco de queimar por algum motivo. Por isso configuramos todo o resto como entrada e apenas o RB7, que é o que queremos, como saída digital para o nosso LED. E aí percebam que sempre utilizamos move e jogamos o valor no acumulador ou no registrador de trabalho work e depois devolvemos para o registrador que queremos configurar, no caso aqui o TRIS-B. Sempre lembrando de selecionar o banco de memória correto. Então, bank1, seleciono o banco 1. Por que eu posso usar bank1? Porque eu configurei como mnemônico a priori no meu código. Essa foi mais uma aula do curso de Assembly para microcontroladores PIC. Ela foi um pouco mais extensa, eu procurei fazer a explicação bem lentamente para você que não conhece ainda Assembly acompanhar. Vamos evoluindo aos poucos aqui no curso, que é a intenção que todos consigam acompanhá-lo. E muito breve vamos lançar o nosso kit. E agora clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todo mundo, que isso nos ajuda pra caramba. Se é novo por aqui, clique aqui embaixo em se inscrever, para você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui do WR Kids Channel. Aqui tem vídeo todo dia, isso é engenharia, uso intencional da ciência. E eu quero ver a hashtag de sempre, AssemblyRules, aqui nos comentários, porque adoramos falar a língua dos processadores. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!